Oi, gente, bom dia, tudo bom? Quem vos fala é a professora Érica Castro, aqui do Departamento de Formação Continuada. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer essa apresentação para auxiliar os os coordenadores, os vice-gestores, os gestores, nesse processo que a gente vai viver agora de consulta pública da nossa proposta curricular municipal do ensino fundamental, tá bom? Então, a gente vai agora, nos próximos dias, fazer essa consulta com todo mundo da rede, né, com todas as escolas de ensino fundamental. A gente tem essa demanda aí para a gente finalizar até o final do ano letivo, porque a gente pretende já, no início do ano que vem, encaminhar para o conselho, para que a gente tenha a aprovação e a homologação. Então, a gente conta muito com o apoio e a parceria de vocês, tá bom? Vocês serão os condutores desse processo na escola e a gente precisa muito desse auxílio, né, da colaboração de todos os componentes da escola para que nos auxilie aí nessa demanda, tá? Lembrando que a gente criou um grupo de atendimento, tá? Para todo mundo que tiver dúvida, que precisar de algum auxílio, que fale com a gente vai estar auxiliando vocês aí nesse processo, tá? Não se sintam sozinhos, desamparados, porque a gente está aqui para dar esse apoio para vocês. Eu abri aqui para vocês o PowerPoint e vocês vão ver uma apresentação que vocês vão ter um passo a passo de como fazer essa consulta pública, tá? Nesses dias que vocês estarão aí com os professores, toda a comunidade escolar, todos os servidores nessa construção, tá bom? Nesse momento, a nossa consulta, a proposta, ela tem o nome de Proposta Curricular Municipal do Ensino Fundamental. Antes ela tinha a EJA também, Fundamental e EJA, mas a EJA já está dentro do ensino fundamental, então a gente deixou apenas Proposta Curricular Municipal do Ensino Fundamental. O que é a nossa construção nesse momento da proposta curricular? A gente sabe que o currículo ele é o caminho que as instituições de ensino farão para desenvolver as habilidades e competências contidas na Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, portanto, ela não é o currículo em si, né? Ela é parte dele, parte do nosso currículo, ou seja, o seu objetivo, né, é orientar as construções dos referenciais curriculares e dos projetos pedagógicos das escolas. Então, o que a gente vai fazer é uma construção de um documento curricular que vai ser de toda a rede municipal. Onde nós estamos hoje, tá? Então, vocês estão vendo aí. Eu tenho a BNCC, que é um documento que já foi aprovado, homologado, né? Uma lei, tá aí, a gente já precisa usar esse documento, não existe mais discussão sobre a BNCC, a gente não precisa mais discutir o que tem e o que não tem, porque ela já foi homologada e esse é o documento nacional. Após a BNCC, os estados construíram as suas diretrizes curriculares. Então, Roraima já tem um documento chamado DCR Roraima, que é a diretriz curricular, né, do nosso estado, é o documento curricular do estado de Roraima, que já tem toda uma caracterização, toda uma regionalização, né, com as adequações das habilidades conforme a nossa região do estado de Roraima. O nosso documento, que é a nossa proposta curricular municipal, ela é pautada nesse documento regional, na DCR Roraima, né, que vem da Base Nacional Comum Curricular. Então, o que a gente vai fazer agora, essa construção, é a partir do documento regionalizado já, tá? Então, a gente tem a Base Nacional que fez aí esse processo de adaptação para todos os currículos regionais, a gente tem no nosso do estado e a gente está baseado já nesse documento regionalizado. O nosso documento, né, nossa proposta curricular municipal vai pautar quem agora? Os PPs das escolas, as propostas pedagógicas das escolas vão estar baseados na nossa proposta curricular municipal. Tá bom? Essas propostas, elas elaboram, desenvolvem o currículo na escola. Os conteúdos, as metodologias e as atividades didáticas que são desenvolvidas a partir desse documento das escolas vai atender o quê? Os objetivos, as competências e as habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, tudo que está sendo desenvolvido é a partir do documento maior. Eu vou falar rapidamente o histórico da elaboração do documento, tá?
para vocês entenderem que a gente está nesse processo agora, que é um processo, né, de finalização, que a gente vai realmente ouvir as demandas, os anseios, as necessidades dos professores para que esse documento fique o mais redondo possível. Então, a gente tem toda uma trajetória de construção desse documento. A gente, final de 2019, né, a nossa secretária Consuelo, né, deu essa missão para essa equipe. Gente, vamos construir o nosso documento curricular, a gente precisa fazer o nosso documento que tenha a nossa identidade do município. Então, a gente, a partir de janeiro de 2020, começou as discussões sobre a elaboração do documento, a elaboração das equipes, o cronograma, né, a elaboração do cronograma, a divisão das equipes de trabalho. Então, a partir de 2020, início de 2020, a gente teve esse processo inicial de construção. Fevereiro, a gente teve, então, a comissão de elaboração, né, revisão e elaboração. Março, a gente teve a pandemia, né, que paralisou muita coisa, então o processo ficou um pouco mais lento daquilo que a gente estava esperando, né? Então, essa reunião de organização do cronograma, de implementação da proposta, né, com a organização de todas as equipes de trabalho. Eu tenho uma força-tarefa do componente curricular de língua portuguesa, eu tenho uma força-tarefa de matemática, eu tenho uma equipe de força-tarefa de ciências, então são vários grupos, né, que está ao longo desse processo, né, em parceria com professores, gestores, né, todo mundo participou dessa construção juntos para que esse documento ficasse preparado, para que chegasse na escola, né, no ponto de realmente ter essas colaborações e essas atualizações, implementações com o olhar da escola. Tá? Então, abril a gente teve essas discussões das equipes, de maio até agosto, mais ou menos, a gente começou as elaborações dos textos, né, análise das diretrizes curriculares de Roraima, análise da BNCC. De setembro a novembro, a gente fez análise dos organizadores, cada equipe foi construindo o organizador curricular desse documento, né, para deixar com as orientações metodológicas o mais parecidas possíveis com o trabalho que a gente desenvolve no município. De dezembro a março de 2021, então, a gente passou esses textos para as equipes de leitores críticos, que foram pessoas convidadas de fora, né, com muito saber, né, com currículo realmente com a cara e que poderia acrescentar ou trazer atualizações importantes para esses documentos, né, para esses textos que foram escritos. E de abril a junho a gente não teve, né, essa continuação, a gente já ficou aguardando os leitores críticos, né, devolverem os textos para a gente pudesse finalizar o documento. E de julho a setembro as equipes fizeram mais uma vez uma leitura, mais uma atualização. E agora a gente está nessa fase de finalização aí do documento, ele já está organizado, já está na mão de vocês, das escolas, e a gente está no processo agora de consulta pública, né, para que haja essa colaboração nessa finalização desse documento e que ele fique com as características, né, com a identidade nossa do trabalho que é feito pelo município. A nossa pretensão é que em janeiro de 22, né, no máximo fevereiro, a gente consiga enviar, então, né, depois que passar de volta para as equipes de trabalho, que elas revisem tudo aquilo que vai ser sugerido por vocês, a gente consiga enviar para aprovação, né, no Conselho Municipal de Educação e a gente consiga aí ter esse documento para o ano que vem. Esse cronograma que eu vou apresentar para vocês é um cronograma que tem as datas importantes que a gente precisa seguir até o final do ano letivo. Então, a gente teve dia 29 e dia 30 reunião com todos os gestores para explicar todo esse processo, como que poderia ser feito na escola. A gente já fez a reunião, né, o máximo possível, fez até uma reunião online para quem não pôde vir presencialmente. E aí a gente pediu que todos, né, de alguma maneira, consigam seguir à risca essa organização dessas datas. É uma sugestão, claro, que tem escolas que não vão terminar dia 17, vão terminar dia 22, né, 21, 22. Então, essas escolas, se elas quiserem flexibilizar essa data do dia D de discussão da proposta, também é possível, tá? A gente sugeriu aqui uma data, que é o dia 17 de dezembro, que é o dia D da discussão da proposta, tá bom? Mas ela pode ser, sim, flexibilizada, isso fica muito conforme a organização e, né, a estruturação de vocês. Então, a pretensão é que se faça essa reunião, né, com todos da escola, faça uma reunião
que todo mundo participe e que seja possível dividir os grupos de trabalho, que eu vou já mostrar para vocês como que pode ser feito isso. Esses grupos de trabalho, eles podem ler todo o documento, mas eles, para facilitar e a gente ter agilidade nesse processo, a gente vai dividir grupos menores para que eles consigam ler partes, né, desse documento e possam sugerir, né, uma análise mais aprofundada e sugerir aquilo que eles acreditam que é melhor. Então, a gente pensa que do dia 1º ao dia 9 de dezembro, eles podem ficar com o documento, fazendo a leitura, fazendo discussão com os colegas, né, entre eles, né, com as equipes, os grupos de trabalho, fazendo a leitura do documento, pensando em orientações didáticas ou até novas habilidades que podem ser criadas, tá? Dentro desses dias, eles podem ficar fazendo esse trabalho. E quando for dia 10 de dezembro, que é uma sexta-feira, a gente pensou num dia chamado Esquenta do Dia D da proposta, da PCM. O que é o esquenta? O esquenta sempre é uma prévia de uma festa maior, né? Um evento maior. Então, o esquenta é como se fosse uma prévia do dia D da discussão, né, da proposta, que será no dia 17 ou dia 21, conforme o calendário da escola. Então, esse esquenta vai ser como? A gente vai parar a escola para fazer essa discussão? Nesse momento, a gente pode criar um mural interativo, não precisa nem parar a escola. Vocês vão continuar lendo, vão continuar conversando entre eles, mas no dia 10, que é o dia do esquenta, a gente vai criar na escola um mural que você vai colocar de um lado as sugestões que eles vão trazer para implementação e melhoria da proposta, e do outro você vai colocar o que você acha, né? Qual a sua opinião, para que as pessoas escrevam lá o que elas acham dessa sugestão que está sendo dada pelo grupo tal, né? O grupo de trabalho 2 sugere tal e tal, criação de tal habilidade, né? E as pessoas vão poder interagir, escrever lá o que elas acham, né? Porque aí esse mural vai ficar a semana toda lá sendo visualizado por todo mundo da escola, e as pessoas vão poder interagir para que no dia D, que é o dia de discussão, que é o dia 17 na sugestão do calendário, seja o dia que eles consigam dialogar sobre tudo, tá? Então vai ficar lá do dia 10 até o dia 16, né, um mural lá interativo. Eles vão continuar fazendo a leitura, as discussões, interagir lá no mural, né, que a gente vai ter. E quando for na sexta-feira, dia 17, a gente vai fazer o dia D de discussão da nossa PCM, que a gente já vai ter olhado, já vai ter lido, né, já pensado em sugestões. E nesse dia a gente vai fazer um grande seminário, né, um evento grande que a gente vai poder discutir com todo mundo, todos os outros grupos de trabalho. Eles vão apresentar do grupo 1 ao grupo 8, né, quais foram as propostas e sugestões que eles acreditam que podem ser acrescentadas. E eles vão apresentar para os outros grupos, eles vão colocar isso em pauta, e aí eles vão poder fazer a avaliação, né, daquilo que está sendo colocado para que fique o melhor possível, como uma contribuição que realmente vai entrar na proposta como uma colaboração, tá bom? Então, esse dia do dia D, eu vou explicar depois mais detalhadamente como pode acontecer. A gente não vai ter a aula presencial, a aula vai ser remota, tá? Os professores vão poder passar atividade para as crianças, para que a gente pare a escola para essa discussão desse documento que vai pautar a nossa educação nos próximos anos. Então, a gente precisa, né, dessa colaboração de toda a escola, das merendeiras, assistente de aluno, pais de aluno, comunidade, as pessoas do entorno dali da escola, né? Todo mundo pode ser convidado para participar, tá bom? É a proposta do nosso município, então a gente precisa de o máximo de colaboração possível, certo? Como é que está dividida a proposta? A gente tem duas partes. A primeira parte é a fundamentação teórica, a segunda parte dos organizadores curriculares do 1º ao 5º ano e também da EJA, tá? Como é que eu posso fazer para que esse movimento aconteça na minha escola? Eu coloquei aqui vários passos para vocês seguirem, que se vocês seguirem a risca isso aqui, com certeza vocês vão conseguir desenvolver esse trabalho, tá bom? Primeira coisa é marcar essa reunião, essa grande reunião com todas as equipes, organizar essa divisão dos grupos, né? Quem vai ficar com qual parte, né? Eu vou sugerir aqui também a divisão desses grupos para vocês verem como que ficou. Explique a importância
importância da colaboração de todo mundo, né, para a construção desse documento. Esse documento tem que ser feito por nós todos, né, educadores da rede. Então, é importante que todos vocês colaborem, tá? Apresenta o cronograma de trabalho. Esse cronograma que eu apresentei, olha, a gente tem até o dia 17 para a gente tentar finalizar esse processo. Então, vocês podem fazer essa reunião mostrando esse passo a passo do que vai ser feito e o quanto eles precisam colaborar nessa construção. Divida sua equipe por grupos de trabalho e siga, né, essa sugestão. É uma sugestão, se vocês tiverem uma outra forma de dividir os grupos que fique melhor para vocês, vocês podem fazer essa divisão sem problema, tá bom? Primeiro, vocês vão fazer a leitura da parte da fundamentação teórica, né, o grupo 1. Esse grupo 1 ele pode ser composto pelos secretários, pela equipe de apoio, pela equipe de administrativos, pelo conselho escolar, pela APM, por professores, pelos pais de alunos, né? Toda a comunidade da escola pode fazer essa leitura dessa parte de fundamentação teórica. Vocês podem criar subgrupos dentro do grupo 1, tá? Não tem problema. Vocês acham que está um grupo muito grande, vocês podem fazer subgrupos, dividir entre eles essa parte sem problema nenhum, tá bom? Para a leitura dos organizadores, a gente considera importante que sejam os professores, porque eles que trabalham diretamente com as crianças do primeiro ano, do segundo ano. Então, eu vou ter, por exemplo, o GT2, que são os professores do primeiro ano. O que eles vão ler? Os organizadores curriculares do primeiro ano. Então, ele vai ler tudo de português do primeiro ano, tudo de matemática do primeiro ano, todas as habilidades e competências de ciências do primeiro ano. Então, eles vão ler tudo do primeiro ano. GT3, os professores do segundo ano. O que eles vão ler? Os organizadores, né, de todos os componentes curriculares do segundo ano. GT4, do terceiro. GT5, do quarto. GT6, do quinto. GT7, as equipes, os professores de educação física. GT8, os professores de arte. Então, todas essas pessoas vão estar trabalhando em cima dos organizadores de cada ano, para que eles olhem, será que essa orientação metodológica está adequada aos meus alunos do primeiro ano? Né? Então, ele vai analisar, vai ler. Então, se ele colabora com alguma outra orientação, ou se essa habilidade pode ser acrescentada mais uma habilidade. Né? Então, eles vão ler e vão analisar e apresentar depois para a escola. Tá bom? Isso é uma sugestão para montar os GTs para o dia da apresentação, que é o dia da discussão, né, da apresentação das sugestões e da discussão do que vai ser enviado ou não, do que todo mundo concorda que seja criado ou não, enfim. É um trabalho que vai ser coletivo, tá? O que vocês vão fazer como quarto passo? Seguir esse cronograma, para a gente tentar respeitar os prazos, né, para que todo mundo consiga fazer a leitura, para que todo mundo consiga colaborar, né, nessa construção. A gente sabe que o prazo está muito apertado, a gente tem dimensão, mas a gente precisa finalizar esse movimento até agora, o final do ano letivo, que depois todo mundo entra de recesso, tá bom? Disponibilize o arquivo com a proposta o quanto antes para que as equipes possam analisar esse documento, se eles acharem necessário fazer alguma sugestão. Então, você vai disponibilizar o arquivo inteiro da proposta. Eles vão poder ler tudo. Se quiser sugerir uma outra parte que ele não ficou responsável, pode, sem problema. Mas é importante que eles analisem, aprofundem aquela parte que ficou incumbida do grupo de trabalho, tá bom? Mas nada impede que eles leiam tudo, isso aí é tranquilo, tá bom? Podem colaborar também em outras partes da proposta que eles considerem importante. Entregue junto com a proposta o formulário de sugestão, tá? O formulário de sugestão de melhoria junto com o documento da proposta, para que os professores já possam preencher junto. Olha, eu acho que a gente podia sugerir uma nova orientação metodológica nessa habilidade tal, né? Eu considero legal, acho que a gente podia fazer isso aqui, é importante que as crianças aprendam dessa forma. Vai sugerir, já bota no formulário, que aí quando eles forem apresentar no dia D, né, essa discussão, eles já têm o formulário pronto, né, e isso depois você vai juntar esses formulários todos num único documento e enviar para a gente,
Tá bom? Então, esse formulário de sugestão. Por que a gente criou um formulário de sugestão em Word? Porque a gente acredita que é o documento mais acessível para todo mundo. A gente podia fazer um app exclusivo, um formulário Google Forms, né, para facilitar o trabalho? Poderia. Mas nem todo mundo às vezes consegue abrir o formulário ou não sabe digitar dentro daquele formulário. Às vezes tem um pouco de dificuldade em um outro app exclusivo de consulta. Então a gente acha que o formulário em Word qualquer pessoa consegue fazer até no celular. Então, ele pode abrir e digitar lá, copia a parte que ele acha que pode ser alterada ou melhorada ou suprimida, depende da opinião da pessoa, coloca lá no documento, faz uma pequena justificativa para a gente compreender por que eles acreditam, né, que pode ser implementado, e esse documento vai sendo acrescentado às páginas. Né? Eu quero mais uma página de sugestão, aí você vai, copia e cola e vai ampliando. Então, assim, é um documento acessível. Tá? Então, esse formulário é para todo mundo poder colaborar. Tá? Durante todas as ações que vocês forem realizar, usem o material que vocês já têm dos Gestores Unidos, porque isso é uma ação dos Gestores Unidos. Vocês estarão conduzindo um processo importante para a gente, que é essa consulta pública. Então, nada impede que vocês usem como uma ação desse trabalho de vocês. Então, Gestores Unidos, né? Então, coloca lá seu banner, né? Divulga lá o seu trabalho como um trabalho realmente de colaboração, né, com a escola, todos juntos, né, é um trabalho dos gestores. Então, usem tudo que vocês tiverem dos Gestores Unidos, a camiseta no dia, né, isso é importante para vocês. Principalmente também no mural, né, no dia do esquenta, no dia D, né, usem esse material porque isso é a caracterização do trabalho dos gestores também. O mural deverá ser utilizado por todos da escola, então coloquem sugestões, né? O que o grupo, o GT2 está sugerindo, cola lá, escreve ou cola, deixa canetinhas para que as pessoas escrevam do lado, se elas têm alguma opinião lá sobre aquilo, né? Isso é para eles interagirem entre eles e as pessoas poderem observar o que está sendo sugerido por aquele grupo, se não vai ficar repetitivo com outro grupo, coisas desse tipo, tá bom? E também é importante essa interação antes, né, do dia que vai ter a discussão. No dia da discussão, no dia D da nossa proposta curricular, que é o dia de dialogar, o dia de pensar juntos, o dia de conversar sobre o documento, né? Nesse dia, como eu falei, a gente não vai ter aula presencial com as crianças, a aula vai ser remota, né? Vocês vão avisar as famílias antes, vão explicar que a gente vai ter um dia importante para a nossa educação que a gente está construindo, o nosso documento norteador. Então, eles vão ter atividade sim, vão fazer atividade em casa, mas nesse dia os professores estarão em peso na escola para fazer esse trabalho, né, para discutir, para dialogar sobre o documento, né? Então, se de repente os professores forem fazer alguma atividade de festiva, né, de encerramento do ano com as crianças, que eles façam um pouco antes ou depois, mas que nesse dia ele esteja exclusivo para pensar e discutir com o grupo da escola sobre a PCM, tá bom? E também esses grupos, né, no dia D, todos os grupos vão apresentar. Então, começa do grupo 1, vai até o grupo 8, né, explica que vai ser um momento de apresentação do que eles pensaram de sugestão de melhoria para todos poderem saber o que está sendo implementado. Vai do grupo 1 até o grupo 8, todos precisam apresentar, coloque em pauta de discussão, né, se eles acreditam que realmente aquela habilidade ou aquela orientação metodológica, aquilo que está sendo sugerido é importante, a gente deve ou não mandar. Então, isso também pode ser colocado em votação, se vocês acharem, né, melhor. Então, assim, é um momento de discussão coletiva, tá bom? Uma coisa muito importante nesse dia das apresentações, que todos tenham esse momento, né, de fala, né, de trazer as suas colocações, né? Esse momento é um momento de construção, então todos precisam participar, tá bom? Todos os componentes da escola. No final das apresentações, não precisa nem ser no dia, tá? Pode ser um dia depois, tipo uma segunda-feira, depois da sexta-feira, vocês vão juntar todos esses formulários de todos os grupos, vão montar tudo numa sequência, né? O que veio da página, primeiro da página 1, da 2, da 3, põe na sequência de páginas pra gente,
tá? Para facilitar também o trabalho das equipes depois. E aí vocês vão enviar esse arquivo para o nosso e-mail, tá? Vai ser para o meu e-mail, porque eu que vou estar fazendo esse trabalho da divisão para as equipes depois, tá? erica.smecpv@gmail.com. Vocês vão mandar esse arquivo em Word para mim e a gente depois vai conduzir o trabalho com as equipes que vão fazer a avaliação de tudo que foi sugerido, tá bom? Como é que é o formulário de sugestão? Super simples, vocês já viram, já está com vocês, né? Você vai colocar lá o trecho que você quer alterar, o título, que é esse texto, qual é a página que ele está, qual é o parágrafo, ou qual é a habilidade, né? Copia, cola lá o trecho que você acredita que pode ser alterado ou pode ser melhorado, né? E aí coloque embaixo a sugestão de melhoria. Você já dá a ideia lá que você está trazendo e uma pequena justificativa para a gente poder compreender, né, o que você está querendo. Por que você está acreditando que isso pode ser uma melhoria, uma implementação, para a gente poder compreender aí esse processo que vocês pensaram, tá bom? Estou mandando para vocês, já está com vocês, né, o formulário de implementação, que são as sugestões que vocês vão trazer, a proposta em Word, porque é mais fácil para você copiar e colar. Lembrando que esse documento, ele não está pronto, gente, tá? A proposta que está com vocês é um documento escrito, redigido, em formato Arial, tamanho 12, que é para facilitar a leitura de vocês também, mas ele não está terminado, tá? Esse não é o documento terminado. A gente vai terminar depois que todo mundo colaborar. Então, depois que ele é terminado, a gente envia para uma equipe que faz o design bonito da capa, que vai botar uma letra melhor, né, que vai ajustar o tamanho das fontes para poder diminuir o número de páginas, porque ele tem 441 páginas, é um documento grande, que vai ajustar as tabelas. Então, esse é um documento que a gente está mexendo. Então, ele não está pronto, tá? Não é um documento definitivo pronto. Não, ele vai ainda ser concluído depois que vocês colaborarem, tá bom? Estou mandando essa apresentação também para vocês, né, que eu estou utilizando, e um link de um grupo Tira Dúvidas, que é um link que vocês mandam as perguntas e a gente responde para vocês se vocês tiverem alguma dúvida durante esse processo, inclusive no dia D, se surgir alguma dúvida, tipo, eu posso tirar a habilidade tal? Eu posso mudar a habilidade tal? Coisas desse tipo que podem surgir e de repente vocês não têm a resposta, a gente vai estar lá para estar dando o apoio para vocês e o suporte, tá bom? O telefone, desculpa, ficou desconfigurado aqui, mas isso é coisa do programa. O telefone é o 98402-4308, que é o número da formação e é o mesmo número do grupo, tá? Que a gente está com vocês, estão precisando, só é ligar pra gente. E eu espero que vocês tenham compreendido aí esse processo de formação, assim, desse movimento, né, que a gente está fazendo agora. Por favor, o que vocês precisarem, podem falar com a gente está aqui à disposição, tá bom? A gente está full time, podem mandar mensagem, se não tiver eu, tá o Souza, tá a Luciene, a professora Rocicleia, tem uma equipe aqui, tá bom? Para ajudar vocês. Importante que vocês sensibilizem os professores para essa construção. A gente precisa muito do apoio de vocês. Como eu falei, esse documento não está terminado, ele vai ser terminado por vocês. A gente vai concluir com as colaborações de todos, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer ajuda, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada, boa sorte aí nesse processo. A gente conta muito com a ajuda de vocês. E a gente se encontra depois aí com a finalização do documento e apresentar como que ficou a nossa proposta curricular municipal, beleza? Um beijo, brigadão, fiquem com Deus e em nome da nossa secretária Maria Consuelo Salles, a gente agradece aí essa parceria de sempre e essa colaboração de vocês nesses processos de construção, tá bom? Beijão!